possamos acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, nos sintonizando e nos harmonizando com os mentores espirituais desta nossa Santa Casa de Oração, levando os nossos pensamentos ao Pai Criador, ao querido Mestre e amigo Jesus, para que nesta noite de alegrias, de aprendizado, de harmonia, possamos receber aquilo que viemos buscar para as nossas vidas, o alimento para as nossas almas, o refrigério da paz de Jesus Cristo esteja presente. Estejamos agradecidos por essa oportunidade de abraçarmos e rogamos que envolva a nossa irmã Radir, os bons amigos possam incluir a mensagem que será proferida nesta noite, que nos auxilie em nossa caminhada, uma semana tranquila e eterna. A paz de Jesus esteja conosco por sempre. Que assim seja. Acho que eu apaguei o ventilador. Não existe o ventilador. Ah, não? Não existe o ventilador? Existe. Não, Aqui, ó. É esse aqui, ó. Mas então, eu desliguei. Esse aqui não funciona. Não, filho, esse aqui eu desliguei. Tá. Boa noite, que a paz de Jesus possa nos envolver, todos. Hoje eu vou fazer uma preleção falando sobre atitudes e comportamentos que drenam as nossas energias, que deixa elas se esvair, né? Eu já fiz para os anteriores, mas vai ser bom porque a gente reporta, né? Então, vamos lá, eu vou fazer um questionário e vocês vão respondendo sim ou não, tá? Eu não trouxe papel, mas tenta ver quantos sims, quantos nãos. Bom? Pode. Será que vai abrir ou vai dar? Ah, deu. Então vamos lá. Primeira pergunta: você acorda feliz e animado para enfrentar? Pareceu uma coisa. Acorda feliz e animado para enfrentar o seu dia? Certo? Um sofá e uma TV se tornam mais convidativos do que outras coisas? Fala assim. Ah, não, mas vocês não precisam falar para mim. Se quiser falar, mas, faz a contagem no cérebro, sim ou não? Os pensamentos são mais de cobrança do que êxitos, uma autocobrança ou cobranças externas do que assim o sucesso, a vitória, do que se sentir dessa forma. A maior parte do tempo sente-se mais tenso, sente-se com pouca vitalidade. Sabe quando a gente não tem energia, sente-se com pouca vitalidade? Está difícil dar andamento nas coisas, procrastinação, ou seja, fica para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã, não vou fazer hoje, né?
A vida não está da maneira que você deseja? Sua memória anda falhando? Tem dificuldades de concentração? O sorrir com leveza está mais difícil? Quando a gente sorri, né, espontaneamente, e aí muitas vezes a gente começa a ficar com dificuldade até para sorrir, fica uma coisa mais difícil, mais complicada. O seu corpo parece que está pesando 1 tonelada. Ideias positivas e estimulantes parecem ter desaparecido da sua mente. Sente muita dor nas costas ou na nuca? Tem sentido os olhos cansados ou vermelhos? Pensa que parece que nada vai mudar? Sente sem forças para resolver algumas questões da sua vida? Sente muita vontade de ficar deitado? E aí? Vamos lá. Quer falar? Quantos? Não quer? Quer falar, Ana Paula? Ué, foi mais sim ou mais não? Mais não. Hã? Eu acho que o negócio está feito na live. Você teve mais não? Tudo não? Você não sente muita vontade de ficar deitado? Não, tá. O seu é todo sim. Eu acho que é tudo sim, hein? Não, você fala dele, não. Só esse. Eu acho que a maioria das pessoas respondem. Não tem confusão, não. Não tem confusão, não. Vamos lá. Foi mais sim ou mais não? Mais não? Para você? Mais sim? Você tem certeza? Regiane? Não, tinha mais. Tem sim e tem não, mas o não ainda está. Que beleza. E você? Luiz, né? E você, Luiz? Eu acho que foi mais ou menos. Mais ou menos. Mais para cima. Mais para cima. Eu gosto de gente assim, sincera. Você? Então, mas antigamente era o contrário. Agora Letícia? Ah, o meu acho que só teve um não, né? Sim. Ai, lindinha. Você, Lucas? Metade? Então tá bom. Pedro? Eu terminei. Você está me enganando. Então nós vamos ver agora. Onde que é que eu tenho que apertar? Meu Deus do céu. Vai ter repetição semana que vem? Do quê? Porque eu me perdi. Ele está falando mal da minha palestra. Bom, gente, pensamentos obsessivos. Pensar gasta energia, né? Então, como que gasta energia? A gente fica remoendo problemas, isso extenua, gera um cansaço quando você pensa, sabe, aqueles pensamentos obsessivos. O que é um pensamento obsessivo? Quem sabe falar? Fica pensando várias vezes a mesma coisa. Isso, pensar a mesma coisa, ficar pensando por que isso está acontecendo, por que não é diferente. Aí você começa a entrar numa situação de conflito, né? Perdemos tempo e energia com essa questão de remoer os pensamentos, e aí ela se torna uma porta aberta a envolvimentos espirituais, ou seja, drenam a nossa energia, né? Porque o que eles querem realmente é sugar a nossa energia. Pensamentos positivos, ao contrário, recarregam as nossas energias e nos mantêm equilibrados. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Sentimentos tóxicos. Vocês sentem sentimentos tóxicos? Então,
Bom, nós podemos falar de relacionamento tóxico, nós podemos falar de coisas que vivemos e que a gente caminha com ela e que é tóxico para a nossa vida. Ressentimentos, mágoas, e às vezes isso persiste, dura anos e anos e anos, e a gente continua com aquele sentimento, e aquele sentimento vai gerando um desconforto emocional e vai gerando também uma abertura, uma outra porta aberta para os envolvimentos espirituais. Então, toda vez que a gente fala em drenar energia, nós somos responsáveis pelo nosso comportamento, pela nossa postura, por aquilo que nós estamos, como estamos agindo, mas nós abrimos uma porta e somos nós que somos responsáveis pela abertura dessa porta. E quando essa porta se abre, esses espíritos que sintonizam na mesma pensamento que o nosso, eles se aproximam e permanecem ali conosco durante o dia, durante semanas, durante anos, porque muitas vezes nós temos companheirinhos que nos acompanham a encarnação inteira, em várias encarnações, né? E essa questão da obsessão que eu falei anteriormente, nós precisamos saber que existem graus de obsessão. Então, existe uma obsessão mais simples, que é justamente um desequilíbrio emocional e ele é persistente, ele fica se repetindo, tal, mas aí nós podemos caminhar por uma fascinação, para uma possessão, que aí já é um processo obsessivo muito mais intenso e onde também pode gerar comportamentos psicológicos em relação a transtornos psicológicos em relação a essa obsessão, né? Então, muitas casas espíritas, muitas vezes elas colocam separados, mas não existe uma coisa separada. Quando você tem um processo obsessivo, você gera um processo de transtorno emocional. Quando você tem um transtorno emocional, você abre uma porta para um transtorno obsessivo. Então é uma coisa que comunga junto, certo? Né? A felicidade é gasta na manutenção de sentimentos negativos. Esse sentimento tóxico, que você poderia aproveitar para ser uma pessoa mais feliz, mais positiva, tal, você deixa esvair pelo sentimento, pela manutenção daquela sensação, daquele sentimento tóxico, e você vai minorando as suas energias, as suas forças, né? O medo e culpa também gastam energia. E essa culpa, a gente precisa ver, porque muitas vezes nós temos um sentimento de culpa que não existe, não fizemos nada, que não tem nada que nos desabone, mas nós sentimos essa sensação de culpa, de alguma coisa que nós não entendemos. Muitas vezes essa culpa vem de outras existências que nós trazemos enraizado na nossa dinâmica de vida agora, e que isso nos conduz muitas vezes para uns transtornos obsessivos muito graves. O medo, né? Existe o receio, assim, uma sensação de cuidado, que isso é importante, né, a gente ter. Mas o medo como um incapacitador de atitudes, de comportamentos, isso vai nos trazer também essa abertura para desencadear um processo de transtorno emocional. Gente,
Quando eu falo isso, é porque todos nós temos transtorno emocional. Não existe ninguém que não tem, senão nós não estaríamos aqui, né? Então, veja, uns mais graves, outros menos graves. Mas todos nós temos. E nós temos que olhar para isso para poder entender por que eu tenho medo, o que me faz ter medo, o que realmente acontece na minha vida que eu não consigo me desvencilhar dessa situação, desse medo. Porque é isso que você contamina as pessoas que vivem com você, você contamina, se você tem filhos, os seus filhos, você contamina na sua área de trabalho, ou vice-versa, você é contaminado por eles. E essa questão do medo, ele atrapalha em todos os sentidos. Numa entrevista que você vai fazer para um trabalho, numa ocupação que você tenha na empresa, num relacionamento que você fica com medo de não dar certo. Então, você vê que o medo ele está presente em muitas situações e se a gente permitir, ele vai tomando proporções que ficam difíceis depois da gente poder lidar com isso, né? Maus hábitos, né? Falta de cuidado com o corpo, precisa tomar banho. A gente vem sempre para tomar banho, para fazer cheirosinho, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, descansar, uma boa alimentação, ter hábitos saudáveis, fazer exercícios, né? Que a gente gosta bastante, o lazer, né? Isso tudo tem que estar presente na nossa vida, porque se não estiver, se nós começarmos a negligenciar esse comportamento, logicamente que drenamos nossas energias, né? E aí a nossa saúde, ela vai ficar comprometida. A gente fala dos exercícios porque o exercício físico é uma coisa que muitos não gostam, né? Efetivamente de fazer. Não é todo mundo que gosta. Mas os mais jovens talvez tenham mais vontade, eu não sei. Médio, né? Então, mas é uma forma de você liberar serotonina, você fica muito mais feliz se você começa a fazer. Tem que ter persistência, né? Às vezes você não quer ir, você tem que ter uma vontade, né, uma determinação para que aquilo aconteça. Existe uma coisa que a gente sempre fala, eu não gosto de caminhada, eu não gosto disso. Alguma coisa você tem que encontrar que você se adapte para fazer esse exercício. Não adianta você fazer uma caminhada, lógico que a gente tem que tentar, mas não adianta você fazer uma caminhada e lá se contaminando e se envenenando, porque não é o que você gosta. Então você vai procurar alguma coisa que te agrade, né? Então, por exemplo, eu não gosto de exercício nenhum, mas me encontrei no Pilates, então eu gosto de fazer o Pilates, né? Só que as pessoas, elas precisam dessa movimentação, porque se já está tudo assim complicado na sua vida e você não consegue exercer isso de praticar uma atividade, vai ficar pior ainda, né? Fugir do presente. Ou você tem pessoas que ou ela está presa no passado, em tudo que aconteceu e não sai de lá, ou ela fica pensando que a felicidade dela vai estar lá no futuro. E ela não vive o aqui, o agora, o presente. E o que vai acontecer? A energia que você precisa para o futuro, você gasta pensando de como vai ser. Geralmente isso gera ansiedade, né? A pessoa que é ansiosa, ela vive o quê? O futuro. Né? Então ela fica pensando que vai ser melhor, e você gasta a sua energia numa coisa que talvez nem vá acontecer com você, né? E você aí desprende essa energia e não fica bem, né?
E passado? Passado aconteceu, foram coisas terríveis, talvez, coisas muito marcantes, mas já passou, né? É daqui para frente, é daqui para frente. Realmente, em algumas circunstâncias, vem a lembrança, vem aquele sentimento de enfraquecimento, mas a gente vai lutar para que aquilo se transforme. Mas o passado é passado, né? Então, lembrar que nós temos que viver cada dia da melhor maneira possível, construindo coisas boas que irão pertencer ao nosso futuro. Se hoje não está bom porque nós não construímos ontem, amanhã também não vai estar bem porque nós não estamos construindo hoje. Então, nós temos que mudar essa nossa visão de que tudo, né, é pesado, de que tudo é difícil, de que tudo não, para mim não acontece as coisas da forma que eu gostaria, né? Nós temos que mudar essa nossa postura. Bom, perdão. Falta de perdão. Porque perdoar significa soltar o ressentimento, mágoas, culpas, porque às vezes o perdão está focado no perdoar alguém que talvez tenha feito alguma coisa para mim. Mas às vezes é o auto-perdão, né? A gente não se perdoa por coisas que fizemos, que não tivemos capacidade de fazer diferente naquele momento. Então nós vamos ter que aprender a mudar esse nosso pensamento. Eu não consegui, mas eu já evoluí, eu já andei alguns passos, eu já posso pensar diferente, eu já posso aprender a sorrir melhor, a olhar esse companheiro que talvez tenha feito alguma coisa que não me alegrou, de uma forma de que realmente ele também está em crescimento como nós mesmos, né? Isso é uma coisa assim que nós temos que aprender a lidar com essa situação, porque essa falta de perdão é uma energia que corrói o nosso coração, que corrói a nossa alma, que fica nos trazendo o passado. Você vê, é uma coisa cíclica, cada coisa se liga a outra e forma uma bola imensa, onde nós ficamos ali presos dentro dessa bolha, sem conseguir nos mexer para sair dessa situação, né? Então, aquilo que ele fala, é mais uma porta que vai nos favorecer para investidas de companheiros no passado. Esses companheiros, muitas vezes, eles apenas esperam uma brecha, né? Você até que levanta de manhã, faz a sua prece, está mais animadinha, hoje o dia vai ser bom. Mas ele está se sentindo bem. Como que é isso, né? Não posso deixar, né? Não posso permitir que eles permaneçam nessa alegria. E vou investir de uma maneira, esses espíritos vão investir de uma maneira que, sabe aquela coisa que dá uma falta de energia, uma coisa, uma angústia, uma sensação de impotência? São os irmãozinhos já tentando, né, minimizar ali, tentando trazer para nós um sentimento de incompreensão, de conflito dentro de nós. Então, isso faz com que nós não consigamos caminhar. E aí esse dia, ele vai ser um dia
totalmente desarmonioso. Né? Então, se eu percebo isso, eu posso fazer várias coisas sobre a murmuração. Às vezes eu falo, mas nesse momento eu não consigo fazer murmuração. Eu vou tomar um banho, eu vou deixar cair um pouquinho de água aqui no meu coronário, eu vou ter que fazer alguma coisa para que essa situação que eu estou sentindo, ela mude, né? Eu vou olhar, eu vou respirar, vou ver uma flor, aquilo que me agrada. Sempre aquilo que nos agrada para trazer um conforto para aquele instante. Não deixar que aquela energia ruim permaneça conosco durante o dia todo. Porque quando você voltar para casa, você vai voltar da mesma maneira e daquilo que nós conversamos. E aí você vai influenciar todos aqueles que estão em casa. Aquele que estava mais alegrinho, olha para você, já vê aquela cara e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Pronto, né? Aí desarmonizou tudo, né? Então a nossa parte é isso, é lutar, querer, se motivar, né? Perseverar para que as coisas possam ser diferentes, né? Mentira pessoal. Gente, todo mundo mente, né, no longo da vida depois, pode ser que você tenha mais conhecimento, começa a mudar, né? Mas em algum momento da sua vida você mentiu, né? E às vezes a pessoa, ela incorpora aquele personagem, aquela mentira, e não consegue sair dali, né? Então, a gente vê muitas vezes, fala assim, nossa, mas meu filho é muito bonzinho, mas é uma graça, por isso que eu gosto, a minha filha é uma criança tão meiga, tão pura. Gente, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque criança não é tranquila, criança não é tão meiga, criança não é para ser assim, criança é criança. Então, quando a criança, ela te dá uma resposta de milícia, de boazinha, disso, ela está construindo um papel, ela está construindo uma identidade que nós não sabemos se ela vai ter suporte lá na frente de ter, assim, condições de manter aquilo. E se ela não conseguir manter, ela não vai querer desmentir esse personagem e vai começar a ter comportamentos aí enveredando pelo lado do transtorno emocional. Enveredando pelo transtorno emocional, nós abrimos a porta para quê? Para o transtorno, né? Obsessivo, porque aí o transtorno espiritual já sentiu que tem uma brecha para ele entrar. Então, esse exemplo que eu dei pode ser em inúmeras situações. Aquele corajoso, eu sou corajoso, ele enfrenta tudo, ele é uma pessoa forte, é uma pessoa dinâmica, mas no quarto ele chora porque ele se sente fraco, ele não é aquela, ele precisa mostrar, ele quer dar à família ou alguém a sensação de que realmente ele tem essa força, só que ele não tem. Então ele precisa construir alguma coisa de forma que seja positiva, mas que ele não tenha que ficar mentindo essa postura. Aquela pessoa que diz que sabe muito. Então são inúmeras situações dentro dessa mentira que você começa a drenar essa energia, porque você tem que possuir muita energia para vencer todas essas mentiras que você está tentando manter-na em pé, né? E mais outra porta aberta que a gente tem para o nosso processo obsessivo. Viver a vida
sua vida, né? Toma conta da sua vida. Nós sempre toma conta da nossa vida mesmo, né? Porque a vida do outro nós estamos à disposição para auxiliar naquilo que ele precisa, nesse processo que ele está vivendo, que nós estamos vivendo, de sermos irmãos, de sermos companheiros das pessoas que estão necessitando de auxílio, de ajuda, mas nós não vamos carregar o problema do outro e viver essa vida do outro, deixando a nossa história de lado, né? E isso faz com que nós conseguimos drenar a nossa energia, porque nós temos que carregar a vida daquela pessoa. Para fazer isso, nós gastamos uma energia imensa. E daí? E para nós? Fica o quê? Nada. Não sobra. Não dá. Eu não consigo. Né? Viver a vida do outro é muito perigoso. Certo? Bagunça e projetos inacabados. Não sei se vocês já tiveram por essa situação, mas começa uma coisa, não termina, aí começa a outra, não termina. Você olha aquela gaveta, dá até medo, aí você abre o seu guarda-roupa, está tudo desmontando, caindo, e você vive uma vida assim. O que nós vamos fazer? Ele falou, um truque legal é exatamente nós começarmos. Se a gente não consegue mudar esse nosso estado bagunçado, nós vamos começar a fazer alguma coisa aqui. Nessa gaveta, eu vou começar por aqui. Organizar esses papéis, o que é isso aqui, isso aqui. Hoje em dia nós temos o mecanismo da internet, então a gente não precisa ficar com tantos papéis assim. Embora tem pessoas que guardam 5 anos, né, os papéis, não jogam fora, mas, e às vezes é preciso, né, às vezes uma questão, sei lá, jurídica, sei lá. Mas, o que a gente, vamos fazer isso, vamos arrumar a gaveta das roupas, vamos colocar a casa em ordem para fluir, né? Desfazer ou dar aquilo que serve para alguém. Nós vamos abrindo um espaço para que a gente possa assim, mudar as coisas. Quando você tira uma coisa, nós libertamos para que outra coisa boa entre no lugar. Então eu sempre digo assim, é como se você tivesse um armário, né, cheio de louças, de coisas, e você joga tudo para o chão. Umas peças vão se quebrar, né? Outras vão ficar intactas. Então, nesse momento, eu vou pegar as peças que ficaram intactas, eu vou pôr de volta, as que quebraram, vou desfazer, e vai sobrar lugar para coisas novas. E é isso que nós precisamos, dar lugar para que outras coisas aconteçam na nossa vida, para que tenha, assim, nós tenhamos motivação de continuar vivendo, de nos esforçarmos, de sairmos da estagnação. Certo? Olha, afastamento da natureza e da espiritualidade. A natureza nós sabemos que nós precisamos, até porque ela nos refaz energeticamente também. Mas a espiritualidade, isso é uma coisa que acontece muito. Eu vou para uma casa espírita, começo a frequentar. E você precisa ter muita persistência. Por quê? Porque você passa por uma série de transtornos, por uma série de problemas, em que você vai ter que aprender a não sofrer o melindre. Porque o melindre é uma das coisas que mais ocorrem na casa espírita. Eu não sei, aqui nós temos o nosso grupo, todos eles leram um livro chamado Reflexão na Casa Espírita. É um livro, né, muito importante para vocês dois, interessante para todos, né? Porque ele relata exatamente toda a desestrutura que acontece
pela interferência de algumas pessoas, pela maneira como elas lidam com aquela situação e aí vão embora, se afastam, não vêm, tem que se dedicar, né? Nós somos num sábado, né? Tem gente que acha que deve passear, então, lógico, você vai se adequar dentro de uma casa onde você encontre o dia certo, assim, a possibilidade de se encaixar, mas a nossa persistência em entender por quê. As pessoas, elas não são pessoas das esferas místicas, nós somos seres humanos falhos e aqui nós vamos encontrar coisas que não nos agradam e nós vamos ter que aprender a lidar com isso, perseverar, persistir e conseguir vencer esses obstáculos, né? Então, quando a gente abandona por qualquer motivo a questão da casa espírita, da espiritualidade, o que vai acontecer conosco? Vamos novamente entrar num processo de vulnerabilidade, vamos começar a sentir a presença mais intensa de espíritos que estão ali. Às vezes eles dão até uma folga para você achar que você está bem, sabe? Fala assim, não preciso mais ir mesmo, já melhorei, já estou bem, né? Mas é momentâneo. Então, você precisa ter determinação e você precisa crer naquilo que você está frequentando. Você precisa ter vontade de fazer algo por si mesmo, principalmente, e pelo próximo. Então, se nós não tivermos toda essa, né, amar a Deus, então, né, está em primeiro lugar. Então, o afastamento da espiritualidade, isso é uma coisa que nós presenciamos muito e que a gente entristece muitas vezes, porque a pessoa está caminhando, ela tem uma mediunidade, ela tem condições para estar fazendo alguma coisa, mas, né, tem a questão do estudo, toda essa parte que nos ajuda a crescermos, né? Então, isso é muito importante e nos fortalece. Cada vez que você vem numa casa espírita, não necessariamente a hora que você toma um passe, mas só de entrar aqui, o momento que a gente está aqui, se nós estivermos com o nosso coração realmente aberto, nós já vamos receber todo o tratamento que a gente precisa. Eles vão lá escutar as nossas almas, vão entender o que se passa conosco e vão fazer já um tratamento para a gente, né? Certo? Preguiça. Olha, preguiça é uma coisa de negligência, né? Porque uma coisa é você estar sem condições, sem energia, devido a todas essas circunstâncias que foram citadas, mas outra coisa é você não querer fazer mesmo, sabe? Entregar. Então, isso também vai acabar com a nossa energia. E a preguiça, porque você fica ali, prostrada, numa situação de não querer nada da vida, e você não vai receber nada mesmo, vai ficar ali, né? Numa situação de estar, né? Então a gente tem que trabalhar para que não deixe isso. Eles aqui falam assim, quando você não cuida das suas coisas, quando você não faz alguma coisa por você, vem alguém e leva embora. É como se você estivesse entregando a sua vida nas mãos de outra pessoa para ela cuidar da sua vida, né? E nós somos responsáveis pela nossa vida. E tem o fanatismo, também é uma coisa que eu tenho. Sabe aquela pessoa que fala, passou um ventinho, isso aí deve ser alguma coisa que não é boa, tem uma energia ruim aqui. Aconteceu isso, acho que é o espírito, foi o espírito que fez isso. Tem alguém morrendo de inveja de mim, tudo são os outros
sabe, uma eterna busca, porque realmente ela está perdida dentro dela, né? Então nós precisamos olhar as coisas. Passou um momento, pode ter sido que passou um espírito mesmo, que Deus o ampare, né? Pode acontecer, mas muitas vezes aquilo que aconteceu não tem nada a ver com essa questão de ser alguém que está fazendo mal, alguém que está. A mesma coisa quando você passa em ver lá um trabalho, né? Você passou na encruzilhada, aí você olha e você fala assim, meu Deus do céu, eu nessa noite nem vou dormir direito, porque aquilo lá vai me pegar. Aquilo lá está lá. Só vai acontecer com você se você olhar para aquilo e falar assim, será que foi feito para mim? Mas isso aí, a minha vida vai ser um caos a partir de agora. E vai ser um caos, porque você quer que seja um caos e você está escolhendo que seja um caos. Né? Nós fazemos as escolhas, lembrando sempre que tudo que nós fazemos depende de nós. Existem os percalços, existem as nossas provas, existem os dissabores, existem as alegrias também. Então, quando a gente valoriza mais a alegria do que os dissabores, a gente consegue administrar essa junção de sentimentos, de situações, nós vamos entender que a nossa vida ela pode ser muito melhor do que ela está, depende da nossa vontade, depende do nosso foco, daquilo que nós estamos focando, né? E que se nós escolhermos seguir o Cristo por essa linha que é a doutrina espírita, então vamos fazer o maior esforço possível para que isso seja verdadeiro nas nossas atitudes, nas nossas ações, né, no comportamento que a gente tem, e que não seja assim, que nós não sejamos espíritas dentro de uma casa espírita e lá fora nós vamos ser o que nós gostamos de ser. Não existe mudança assim, né? Não está na nossa essência. Se a doutrina, os ensinamentos, se nós não mudarmos o nosso comportamento. Tá? Que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos assim a força, né, de estarmos nos revitalizando a cada momento, entendendo que nós conseguimos fazer isso. É só nós desejarmos, né?